Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula número 41, dia 10 de agosto de 2020. Eu espero que vocês estejam todos bem aí em casa, tá? Aqui tá tudo muito tranquilo, cumprindo a quarentena certinho, né? Pessoal, nós vamos continuar lá no nosso livro de gramática, na página 147, com concordância verbal e concordância nominal. Nós já vimos lá no comecinho do capítulo que a concordância nominal é quando o substantivo e as outras palavras que acompanham o substantivo, por exemplo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, eles circulam em volta do substantivo e concordam com ele. Então, a menina bonita vai ficar as meninas bonitas ou os meninos bonitos. Então, tudo no singular ou tudo no plural. Isso é concordância nominal, tá? Agora, a concordância verbal é quando eu pego essa frase, por exemplo, da menina bonita e continuo. A menina bonita fez a lição. Aí, se eu passar para o plural, eu vou ter o quê? As meninas bonitas fizeram a lição. Então, eu tenho uma concordância aí do sujeito com o verbo. Então, concordância nominal não é nem um bicho de sete cabeças. O probleminha é que tem algumas exceções, tem alguns casos. A regra geral é essa que eu expliquei. O numeral, o artigo, o pronome e o adjetivo concordam com o substantivo. E a outra regra geral da concordância verbal, o sujeito concorda com o verbo. Lá na página 147 nós vamos ter uma observação importante, olha lá. Contextos especiais, quer dizer, casos especiais de concordância. Um só adjetivo para vários substantivos. Então, quando eu tenho um só adjetivo, eu estou falando para vários substantivos. Por exemplo, se o adjetivo vier antes dos substantivos, concordará com o substantivo mais próximo. Então, a diretora queria sentados os meninos e as meninas. Então, quando eu tenho aqui primeiro adjetivo, depois o substantivo, esse adjetivo vai concordar com o mais próximo. Como na primeira frase o mais próximo é os meninos, então vai ficar sentados. Na frase de baixo temos as meninas, vai ficar sentadas. A diretora queria sentadas as meninas e os meninos. Se o adjetivo vier depois dos substantivos, poderá concordar com o substantivo mais próximo ou poderá ir para o plural. Então aí você tem a opção de escolher, tá? Você pode falar assim, ó, meninos e meninas comportadas ou meninos e meninas comportados. Você pode fazer escolha ou no masculino ou no feminino, mas as duas no plural. Mãe e filha atrasados ou pai e filha atrasada. Também você tem a opção aí de escolher, tá? Lá na página 148 tem uma listinha de exercícios que nós vamos fazer juntos, tá? Então você coloca lá no seu caderno a data de hoje, certo? Você coloca a página 147 e exercício 9A. Esse exercício dá para fazer, aliás, não precisa nem fazer no caderno, esse exercício dá para ser feito no livro, porque é só uma palavrinha que vai ser colocada dentro desse quadro vermelho. Então você pode colocar na frente para ficar melhor, né? Aí na letrinha A, o exercício é assim, complete com a melhor forma das palavras entre parênteses. Você tem lá o quadrinho vermelho e na frente este. Alunas e alunos são excelentes. O que eu vou colocar aí? Este, estes, esta ou estas. Então veja, a palavra seguinte é alunas. Então o que eu vou colocar nesse quadrinho? Estas. Por quê? Porque vai concordar com a palavrinha alunas, que está aqui na frente. Na letrinha B, aluno e alunas são excelentes. A mesma frase, muito parecida, só que agora o que está na frente aí do quadrinho vermelho é a palavra aluno. Como é a palavra aluno, eu vou ter que colocar o quê? Este. Por quê? Porque a palavrinha que vem aqui é aluno. Letrinha C. Comprei caderno e caneta. Que jeito que é o caderno e que jeito que é a caneta? Os dois são novos. Ou eu posso concordar também com a palavra caneta e eu posso escrever nova. Então existem casos em que eu tenho duas possibilidades de concordância.
Então lá na frente lá na frente da frase, né, depois da palavrinha caneta, você coloca lá, novos ou nova. Por quê? Porque a regra permite que eu faça essas duas concordâncias. Na letrinha D, vamos ver. Comprei 2 cadernos e uma régua. Mesma coisa da letra C, pessoal. Pode ser 2 cadernos e uma régua pequenos, ou 2 cadernos e uma régua pequena, mesmo de cima. Então pode ser pequenos ou pequena. Certo? Letrinha E. Comprou 2 camisas e uma bermuda. Que jeito que é? As camisas e a bermuda são de que jeito? Estampadas. Por que vai ficar no plural e no feminino? Porque tanto camisa quanto bermuda são femininos, né? Então você vai colocar ali. Estampadas. Aqui é um circular. Novos ou nova. Pequenos ou pequena, estampadas. Letrinha F. Fiquei de pés e mãos. Que jeito que os seus pés e mãos ficaram? Atado, atados. Qual é a possível colocação aí, pessoal? Aí você tem 2 opções também. Ó, letrinha F. Fiquei de pés e mãos atadas. Ou fiquei de pés e mãos atados. Certo? Letrinha G. Ganhei livro e cadernos. Os 2 no masculino, os 2 vão para o plural. Livros e cadernos novos. E na letrinha H? O questionário e a redação, tal, no computador serão aceitos. O questionário e a redação digitada ou o questionário e a redação digitados. A redação digitada ou o questionário e a redação digitados. Você tem aí também 2 possibilidades de concordância. O retrato possui expressão e colorido tal. O retrato possui expressão e colorido perfeito. Ou... Ó, trilha sonora, hein? Trilha sonora de cachorro latindo. Você não tem isso em toda a aula, hein? É uma exclusividade da aula de português ter esse fundo musical de cachorro latindo. Letrinha J. Que tal, saia e vestidos que você comprou. Aí você vai ver que o adjetivo está antes do substantivo. Então ele vai ter que concordar com o mais próximo. Tá? Então é um caso. A letrinha J nós vamos fazer assim, bela, porque nós vamos deixar concordando com a palavrinha que vem na frente, que é o qual? Saia. E se a palavrinha que vier na frente for igual a letrinha K, ó. As 2 frases são bem parecidas. Que tal, vestidos e saia você ganhou. Que belos. Por quê? Porque daí você vai fazer a concordância com a palavra vestidos. Então veja, concordância nominal e concordância verbal é muito questão de bom senso também, tá? Você imaginar o que é que está no singular, o que é que está no plural e o que vai fazer com este singular e este plural. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Expressões formadas do verbo ser mais o adjetivo. Como que vai ser a concordância, então, quando você tiver o verbo ser? Olha lá. Expressões do tipo é preciso, é bom, é necessário, é proibido, é obrigatório, não varia. Então, atenção é necessário para se fazer um bom trabalho. Atividade é bom para a saúde. Venda de bebida é proibido. Então, veja. Atenção, atividade, venda, tudo combinou no masculino. Necessário, bom e proibido, tá? Apesar da palavra atividade ser feminina, apesar da palavra atenção ser feminino também. Então, grifa lá. É bom, é preciso, é bom, é necessário, é proibido, é obrigatório? Não varia.
Agora, se, né? Sempre tem o se nessas regrinhas, né? Se o substantivo, se antes do substantivo tiver um artigo ou uma outra palavrinha que determina, o que pode determinar? O numeral, o artigo, o pronome ou o adjetivo, a concordância será obrigatória. Então veja, qual que é a diferença dessa frase de cima para essa frase de baixo? Na frase de cima eu só tenho a palavrinha atenção, na frase de baixo eu tenho a palavra muita atenção. Então muita atenção é necessária para se fazer um bom trabalho. Esta atividade é boa para a saúde. A venda de bebidas é proibida. Então, quando você tem uma palavrinha que antes pode ser ou muita, ou esta, ou a, uma, né? Aí você vai deixar no feminino. Muita atenção é necessária. Esta atividade é boa. A venda de bebidas é proibida, tá? Se não tiver palavrinha nenhuma, se já começar assim com atenção, atividade, venda, tudo para o masculino. Se tiver a palavrinha antes, vai para o feminino, certo? Então marca aí que essa regrinha aqui também é importante, tá bom? Pare e pense, exercício 10. Na unidade 2, vimos uma tira em que Chico Bento tenta proteger as árvores do machado incontrolável e destruidor do lenhador, lembra? Para isso, o menino colocou na entrada da mata um cartaz. Vimos que ele usou o verbo caçar e não o verbo cortar ou podar, porque quis mostrar que as árvores são seres vivos e a tratou-as como animais. No aviso, Chico omitiu o verbo ser para que ficasse mais direto. Ele poderia ter escrito: é proibido caçar ou é proibida a caça. Nessa segunda versão, que função sintática o substantivo caça estaria desempenhando? É só você fazer a pergunta, né? Quem é que está proibida? A caça. A caça, então, é o quê? Sujeito. Esse exercício aqui é o número 10. Dá para você escrever só aí a resposta. Certinho? Então tá. Então vamos continuar. Depois tem o exercício 11 também. Só que agora eu preciso apagar a lousa. E como sempre, torcer para que essa lousa não caia. Porque se ela cair durante a aula, olha só que perigo. Vai ser um acidente e tanto. Então vamos já pensando no exercício 11. Aí a gente coloca, né? 11. Complete com o adjetivo proibido em suas diversas possibilidades. Então aqui vai ser assim. Se você tiver o artigo antes, você vai colocar no feminino. Se não tiver, vai ficar no masculino. Por exemplo, a caça de animais é proibida. Por quê? Porque antes da palavra caça, tinha o que lá? A. Então, a caça é proibida. A derrubada de árvores também é proibida. Por que você escreveu proibida e não proibido? Porque aqui antes também tem um A. Lá na letrinha C. Caça de animais é terminantemente o quê? Proibido. Por que escreveu proibido agora? Porque aqui você não tem mais o O, você não tem mais A, você não tem nenhuma palavrinha antes de caça. Então, a palavra caça não está determinada, ela não está acompanhada. Ó, sabe o que pode acompanhar um substantivo? Palavras que acompanham um substantivo. O numeral, o artigo, o pronome e o adjetivo. Então, quando a gente fala assim, ó, o substantivo não tem nenhum determinante. O que é esse determinante? Uma palavrinha que está junto com o substantivo para mostrar o quê? Quanto que tem o numeral, se é definido ou indefinido no artigo, se é meu, teu, seu, nosso, este, aquele, aquela, ou se é o adjetivo, né? Se é bonito, feio, legal.
Então essas palavras são determinantes do substantivo. Aqui, ó, eu não tenho nenhuma palavrinha antes da palavra, qual que é a palavra mesmo aqui? Caça. Eu não estou falando assim, uma caça, a caça, tá? Então, se não tem determinante, a palavra fica no masculino. D, mesma coisa. Caça é proibido. A C e a D muito parecidas, não tem determinante aqui antes, então fica no masculino. Cortar árvores também. Cortar árvores é proibido. Por quê? Porque não tem nenhum determinante para a palavra cortar. Agora, na letrinha F, eu tenho, mas o determinante está no masculino, então vai continuar no masculino. Olha lá, o corte de árvores é proibido. Por quê? Porque aqui eu tenho um O, esse O é um determinante, então vai ficar no masculino. É igual na frase A e na frase B. Tinha o determinante? Tinha. O que está escrito na frase A? A caça. E na frase B? A derrubada. Então aqui vai ficar proibido e aqui também. Certo? Então, com determinante você concorda. Sem determinante, sempre no masculino. Olha a trilha sonora de novo de cachorro, hein? Hoje tá difícil aqui a cachorrada. Acho que é porque o Corinthians perdeu ontem, eles estão todos tristes, entendeu? Só os palmeirenses hoje estão contentes, né? Concordância ideológica. Essa parte aqui é muito legal também, tá? Ela é muito usada em poemas, em músicas. Às vezes você tem lá uma letra de música que não faz uma concordância de acordo com as regras gramaticais, e aí o poeta pode falar assim, eu fiz uma concordância ideológica. Os poetas podem fazer isso, os artistas. Você, aluno, não vai, se você errar na prova, você não vai falar assim, porque eu quis fazer assim, porque eu sou um poeta, eu sou um escritor, tá? Nós, pobres mortais, temos que seguir as regras gramaticais. Mas vamos lá ver o que é isso. Concordância ideológica. Muitas vezes não fazemos a concordância com a palavra da oração, mas com o seu sentido, com a ideia que ele expressa. Já vimos que essa é uma figura de sintaxe chamada concordância ideológica ou silepse. Toda a turma se levantou, queriam ver bem o cartaz. Então a gente sabe que a palavra turma é no singular. Se você colocar o verbo no plural, queriam, é porque você está fazendo uma concordância aí com o conjunto, né? Ou seja, turma é o conjunto de estudantes. Então, os estudantes queriam ver bem o cartaz. O verbo querer está no plural porque está concordando com a ideia de muitas pessoas e não com a palavra no substantivo turma, tá bom? Aqui a gente pode pular essa parte e ir direto para os exercícios. Então vamos lá, exercício 12. Cabe aqui mesmo, né? Exercício 12. Explique em cada caso o uso da flexão do verbo ou adjetivo destacado. Então, alguém escreveu essa frase assim, ó. A constelação apareceu entre as nuvens e brilharam no céu. O que aconteceu aqui? A concordância foi feita com o coletivo, com estrelas. É uma silepse, tá? A concordância... Por que com estrelas? Porque constelação é o conjunto de estrelas. Foi feita com a palavra estrelas. Tá? Se estrelas está no plural, então o autor da frase preferiu deixar assim, ó, a constelação aparecendo entre as nuvens e as estrelas brilharam no céu. Isso daqui tem um nome, tá? Silepse. Não se preocupe, eu não vou perguntar isso na prova, não. Só para você saber que quando você faz uma frase desse jeito, você está fazendo uma silepse. Letrinha B. Os brasileiros temos orgulho de nossa pátria. Quando eu falo os brasileiros temos, é porque eu estou me colocando junto, eu estou concordando com a palavra nós. Então, concordância. A concordância foi feita com nós. Quem que são os brasileiros? Os brasileiros somos nós e temos orgulho de nossa pátria. Também, todas elas vão ser silepse, tá, pessoal? Eu estou repetindo uma por uma só para você gravar bem essa palavra.
Passou um bando lá no alto, encheram o ar de trinados. Mesma coisa, a concordância foi com... Bando, pessoal, é conjunto de quê? Olha aqui, ó. Passou um bando lá no alto, encheram o ar de trinados. Trinados aí de pássaros. Então a concordância foi feita com pássaros. Tá? De novo aqui eu tenho uma sílabse. Reclamaram dos alunos que atrapalhamos a assembleia. Por que você colocou atrapalhamos? Porque a primeira pessoa está junto. Se a primeira pessoa, se eu, está junto, né, da tarefa, da bagunça ali, né, do fato de atrapalhar, então eu vou falar que nós atrapalhamos. Então a concordância foi feita com nós. Por quê? Porque eu estou me incluindo no meio, a primeira pessoa está junto. E, na letrinha E, Vossa Excelência, ó a abreviatura aí de excelência, tá? Não vai ler Vossa Isa não, tá? Vossa Excelência virá acompanhada do seu esposo. Vossa Excelência virá acompanhado de sua esposa. Então, aqui você vai fazer a concordância de acordo com o sexo de excelência. Então, concordância de acordo com o sexo de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência for uma mulher ou se Vossa Excelência for um homem, você vai fazer a concordância de acordo com isso. Então, olha lá. A Vossa Excelência virá acompanhada de seu esposo. Eu estou me referindo a uma mulher, eu estou chamando essa mulher de Vossa Excelência, né? E eu estou perguntando se ela vai trazer junto com ela o esposo, tá? Era mais fácil perguntar, né? Você vai trazer seu esposo junto ou você vai trazer seu marido junto? Não. Mas se você não pode ter essa informalidade de chamar a Vossa Excelência de você, então se você tem que tratá-la por Vossa Excelência, se ela é, por exemplo, a Angela Merkel lá, que é a presidente da Alemanha, uma figura importante, você não pode tratá-la por você, porque as normas diplomáticas não permitem, e se você tiver que chamá-la de Vossa Excelência, então eu pergunto para a dona Angela Merkel assim, Vossa Excelência virá acompanhada de seu esposo? Agora, se a Vossa Excelência é o nosso presidente, então eu vou perguntar assim, ó, Vossa Excelência virá acompanhado de sua esposa? Então, Vossa Excelência é um homem, eu estou me referindo ao presidente do Brasil, né? Seria muito mais fácil perguntar, você vai trazer sua mulher? Mas eu não posso ter essa intimidade com ele, eu tenho que tratá-lo por Vossa Excelência. E aí eu pergunto, Vossa Excelência virá acompanhado de sua esposa? Então, para o homem de um jeito e para a mulher de outro. Por isso que eu falo aqui que a concordância foi feita com o sexo de Vossa Excelência. Todos esses casos aqui, pessoal, recebem o nome de sílabse. Por quê? Porque é uma concordância diferente, né? Você fala assim, por exemplo, a constelação brilharam no céu. Na realidade, você está concordando com estrelas. Os brasileiros temos, está fazendo a concordância com nós. O bando encheram, você está fazendo a concordância com pássaros. Reclamaram dos alunos que atrapalhamos, o nós, né? O eu está junto do atrapalhamos, você está envolvido. Então, quando você participa, quando a primeira pessoa participa da ação, ela vira nós. E aqui a questão da Vossa Excelência, que vai combinar masculino com masculino ou feminino com feminino. Certo? Concordância no uso padrão e não padrão. Os comentários que fizemos a respeito de concordância verbal e nominal referem-se ao uso padrão formal da língua. Isso, quando eu falo assim, eu não posso me referir ao presidente Jair Bolsonaro como você. Por quê? Porque eu vou precisar usar o padrão formal da língua. Agora, no uso não padrão, se eu estou conversando com um amigo, com uma outra pessoa, podemos observar algumas dessas regras empregadas de forma diferente daquela que é descrita. Como a língua é viva e está sempre mudando, é possível que alguns desses usos venham a ser aceitos por todos no futuro. Ela ficou meia cansada de tanto falar. Gente, meia cansada não existe. Uma meia cansada é uma meia. Sabe que eu consigo desenhar uma meia aqui? É uma meia, aqui é um varal, tá?
É uma meia que ficou pendurada no varal a noite inteirinha. Essa é uma meia cansada. Então veio o sol, depois veio a lua e ela continua pendurada lá, então ela é uma meia cansada. Agora, se eu estou me sentindo um pouco cansada, então eu vou falar assim, nossa, estou meio cansada hoje, acho que eu não vou mais dar aula hoje não, meio cansada. Ou eu olho para os alunos, vejo todo mundo meio dormindo, eu falo assim, nossa, os alunos estão meio cansados, acho que vou parar de falar. Então, meio cansados, repetindo, meia cansada é a meia que ficou pendurada lá no varal o dia inteirinho, a noite inteirinha, ela ficou cansada de ficar no varal, tá? Mas o que o texto fala? Que pode ser que os netos dos filhos de vocês, de tanto a gente ouvir, falar assim, nossa, a Maria tá meia cansada hoje, né? Nossa, ela tá com uma cara, deve estar meia cansada. De tanta gente ouvir essa frase errada, pode ser que ela seja no futuro aceita como certa. Olha aqui, ó, é o que diz o livro. Como a língua é viva e ela está sempre mudando, é possível que alguns desses usos venham a ser aceitos por todos no futuro. Ela ficou meia cansada de tanto falar. O sinal bate meio-dia e meio. Nossa, gente, o sinal bate meio-dia e meia. Por quê? Porque essa meia aqui se refere à palavra hora. Mas é tanta gente que fala assim, nossa, eu vou almoçar ao meio-dia e meio. Então dá a impressão que é meio-dia mais meio-dia. E vai almoçar então 10 horas da noite, tá? É meio-dia mais meia hora. Por isso que eu tenho que falar meio-dia e meia. Por enquanto, essas formas não são aconselháveis em textos falados ou escritos no uso padrão. Então, por enquanto nós temos essa concordância aqui, essa concordância. Isso daqui não existe, a não ser que a meia tenha ficado pendurada lá, sozinha, solitária, né? Nessa época de pandemia, ela ficou lá, de boa no varal. Certo? Então, pessoal, até a próxima, então.